contexto do que nós estamos ministrando aqui, o que Jesus está dizendo para Pedro é exatamente isso. Pedro, você é bom, mas não está pronto. Aí ele ouve a exortação, ele ouve, o despertamento, e de vez ficar quieto ou dizer amém, não. Olha como ele responde: estou pronto. Vez ou outra a gente faz isso. Quem fulano pensa que é para falar comigo desse jeito? Jesus acabou de dizer: Pedro, você é bom, mas até o que é bom, se for usado antes do tempo, estraga o que deveria ser tão bom. Quem já comeu manga de um bom pé? Um pé que você diz assim: eu tive minha infância lá no cantão da Estrada de Madureira, num lugarzinho chamado Marapicu, depois de Cabo Sul. Tinha várias mangueiras na rua da minha avó, tem até hoje, mas tinha uma que ficava na casa da Tuca. A manga que dava na casa da Tuca não dava no quintal de ninguém, era da Tuca. Qual o problema? O problema é que a Tuca bebia muito. Quando a Tuca estava bem, ela deixava a gente pegar. Se a Tuca tivesse azedada, ninguém vai pegar minha manga. E naquela época não tinha muro, era tudo cerca. O que eu já fiquei de arranhadão aqui, para poder pegar manga na casa da Tuca sem ela ver. Porque eu não sei explicar. Obviamente porque a semente era muito boa da manga que foi plantada lá. Eita manga boa. Ela era gente muito boa. Não sei como está hoje, espero que já salva. Porque já abençoou muito a gente lá. Não só com manga, mas com muitas outras coisas. Era uma pessoa muito divertida. A filha dela também de igual forma. Mas quando estava azeda, estava azeda. Mas a gente queria manga da Tuca. Vamos supor, entendendo você que o pé é bom, a manga é boa. Mas se você pegar verde, você vai desfrutar de todo o sabor que ela tem para te oferecer? Não, não vai. É exatamente isso aqui. O que você está dizendo? Crescimento não determina amadurecimento. Vamos falar a verdade aqui? Vem comigo a galera de 15 a 30 anos de idade. Fala pra mim hoje, você que tem 30, dos 18 pra cá, você aprendeu muita coisa, sim ou não? Fala a verdade. Entre te oferecer hoje dinheiro, casarão, status profissional, e se eu pudesse te oferecer assim hoje, eu vou te fazer voltar à idade de 18 com a cabeça que você tem agora. O que você escolhia? Voltar no tempo, sim ou não? Sim ou não? Mas peraí, com 18 você já é considerada como adulta. Com 30 você também já é considerada como adulta. O que você está dizendo? Você é adulta, mas sente que ainda não estava madura. Imagina se a gente volta com... Eu não sei porquê, mas eu estou frisando 18. Porque principalmente entre nós mulheres, a gente acha que quando vai fazer 18 vai ficar rica, vai casar, vai sair de casa, vai morar sozinha, vai ter carro. Com 18 está tudo pronto. A gente cria essa ilusão na adolescência. Quando eu fizer 18 anos eu vou embora daqui. A gente grita. Vocês vão ver. Com 18 anos a gente se vê de carro, a gente se vê com... Meu Deus do céu, a gente não sabe de nada. Ai, Jesus de Nazaré. Imagina a gente com aquela desilusão amorosa com 18, mas com a cabeça de 30. Ele ia atropelar a gente? O que Jesus está dizendo? Pedro, não é porque você cresceu, não é porque você me conhece, não é porque você acabou de ser que você está maduro. Você pode ser adulto e ainda não ser maduro. O que eu vou falar pode parecer ofensivo, eu sei que não é, mas já estou pedindo perdão antes para que não se torne. Tem gente de cabecinha branca que a gente olha e se pergunta: será que ao longo de toda uma vida não deu para amadurecer? Meu Deus do céu.
crescer não é sinônimo de amadurecer. Jesus está usando o exemplo do trigo para poder dizer: Pedro, você pode ser trigo, você pode ser bom, mas você não está maduro. Quando você vai para Mateus 13, Jesus fala sobre o que está acontecendo aqui através de uma parábola. Aí ele diz assim: porque no reino dos céus será semelhante ao Senhor que deu a semente para os seus servos. Escute isso com atenção redobrada, por favor, que daqui eu já vou finalizando. Eles foram para o campo e semearam a boa semente. Jesus conta na parábola que a boa semente chama-se trigo. Qual é o nome da boa semente? O trigo representa a vida humana no reino de Deus. O trigo representa a nossa vida, não apenas em Mateus 13, mas por diversas outras vezes relatadas no Novo Testamento, através de contextos da agricultura que Jesus conta. Por exemplo, houve uma ocasião que Jesus passou por uma seara e ele disse assim: vocês dizem que faltam 3 meses para a colheita, mas eu vos digo, olhai para o campo e vede como já está tudo branco, pronto para a ceifa. Jesus está falando sobre as vidas serem alcançadas pela salvação do Evangelho, pela salvação de Cristo Jesus. Jesus está ensinando. Então, o homem representa o trigo. Ouve isso? Aí volta para a parábola de Mateus 13. Ele diz assim: o meu reino é semelhante à parábola do semeador, que pegou a boa semente da mão do seu senhor e semeou o trigo no campo, a boa semente. Então vou perguntar de novo: qual é a boa semente? Os servos do campo semearam a boa semente, trabalharam, araram a terra, colocaram uma boa semente, regaram. Só que o texto diz que em dado momento o sono lhes arrebatou. Chegando a noite, eles dormiram. O sono fala do quê? O sono fala de um processo que todos nós estamos sujeitos a passar. O momento da impotência. Por melhor servo que você seja, você não pode tudo o tempo todo. Veja, é o mesmo contexto da parábola das virgens, Mateus capítulo 25, por exemplo. O texto fala de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Só que na hora que deu meia-noite, o texto diz que quem dormiu? As loucas ou as prudentes? Não, o texto diz que todas dormiram. A gente frisa na cabeça que é louca, porque acha que sono é coisa de imprudência. Não, a falta de azeite na reserva é imprudente. O sono é para... O que o texto está dizendo? Você não tem o controle de tudo o tempo todo. Você pode educar seu filho na casa de Deus e em algum momento isso sair da sua mão e você dizer: Senhor, como é que é isso? E carregar essa culpa. E Deus está dizendo: você não tem o controle de tudo o tempo todo. Você não tem o controle dele o tempo todo na escola. Você não tem o controle dele o tempo todo. O sono fala sobre não ter o controle de tudo. O que é mais arrebatador? O sono ou a fome? O sono. A fome parece mais agressiva, mas não causa tanto estrago quanto o sono. Você sabia que 90% de índice de acidentes que não foram causados por alcoolismo foram causados pelo fator? Você sabia que a maioria das pessoas que vivem um acidente por causa de sono normalmente estão a menos de 1 quilômetro de sua casa? Aí por que o estudo aponta isso? Porque as pessoas vão dirigindo e vão pensando: já estou perto, eu vou chegar. Daqui a pouco eu chego. E daqui a pouco não chega, nem hoje, nem amanhã, nem depois. No sertão, quando a criança tem muita fome e a mãe já não tem nada para dar de comer, nem um biscoito de barro, como se funciona no Haiti, normalmente a mãe tenta dizer assim: filho, dorme que passa. E às vezes passa mesmo para sempre, porque entra em estado de hipotermia na hora do sono e dorme para não acordar nunca mais. É uma morte indolor, porém muito triste, chama-se morte por fome. Então a fome é agressiva, mas você sabe quem é devastador? O sono. Ele é incontrolável, chega uma hora que ele te arrebata. Isso fala sobre a nossa incapacidade diante de algumas coisas, como a parábola das virgens. Não foram só as loucas que dormiram, as prudentes também. Não está tudo no seu controle. Escute isso. Aí o texto diz que depois deles terem semeado toda a semente de trigo, eles dormiram, todos dormiram. São servos, estão no campo do Senhor, porém o sono chegou e eles dormiram. Aí o texto diz que durante a noite, enquanto eles dormiam, veio o inimigo. E o inimigo lançou sobre a terra arada, pronta para receber a semente de trigo. Porém, ele lançou sobre toda a terra a semente do joio. O joio é a semente do inimigo. Completa para mim, por favor. O joio é a semente do...
aquela que vem durante a noite, aquela que se aproveita da fraqueza, aquela que usa a terra que foi preparada para o Senhor para ganhar a sua semeadura. Vai ouvindo aí. Quando os servos acordam de manhã e percebem que o joio está crescendo junto com a boa semente, que é o trigo, eles ficam desesperados e conta Jesus na parábola. Eles saem correndo até a porta da casa de seu senhor, bate na porta e dizem: Senhor, qual foi a semente que tu nos deste para semear? Ele diz: olha, eu dei a boa semente para vocês. Qual é a boa semente? Mas agora ocorre que o joio, erva daninha entre as sementes de cereais, está crescendo no meio do trigo. O Senhor quer que nós vamos lá agora e arranquemos essa semente? Ele diz: não, essa semente quem semeou foi o inimigo. Ah, Senhor, então nós vamos lá agora. Olha o zelo com o campo, olha o zelo com a terra. Não é maldade, é zelo. Só que um erro não deixa de ser um erro só porque é sincero. Senhor, nós vamos lá agora e vamos arrancar esse joio. E a palavra do Senhor diz em ponto de exclamação em Mateus 13: e disse-lhes o Senhor: não! Tem um ponto de exclamação, grita comigo, diga não! Diga de novo, não! O Senhor diz: não toque no trigo, deixa crescer junto. Sabe o que a gente tem que aprender? Primeira coisa, trigo não é influenciado pelo crescimento de joio. Primeira coisa que a gente tem que aprender: parar de superestimar o joio, como se por estar crescendo junto ele vai poder sufocar o trigo. Não, 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 não. A terra que cresce o trigo, também cresce o joio. Agora veja, o joio só cresce, porém o trigo frutifica. O trigo produz, e é isso que distingue ele do joio. Tem muita gente que não me toque, aí é joio, aí tem que desmascarar, aí é joio, aí alguém tem que falar, aí alguém tem que fazer, e o Senhor está dizendo: não faz nada, deixa o joio crescer junto. Por quê? Crescimento de joio nunca diminuiu a produtividade de trigo. Crescimento de joio nunca sufocou a capacidade do trigo. A gente tem que ter isso em mente. O Senhor diz não. Completa aí para mim de novo. O Senhor diz não. Ele diz: sabe por que não? Porque ocorrerá que na tentativa de vocês arrancarem o joio, junto com eles vocês vão levar também o... E qual que é o problema? Vocês não vão saber distinguir agora, antes da ceifa, o que é joio e o que é trigo. E por que não vão distinguir? Porque ocorre que o joio, que o trigo é igualzinho ao joio na fase de crescimento. Quando eu falo de trigo, você lembra da espiga, já cheia de gominho, né? Quem já viu um galinho de trigo aí? Nem aquele de decoração da ceia nunca viu? Quem já viu um galinho de trigo aí? Mas no processo de crescimento, ele não tem aquela espiga robusta. Então, se você coloca um galho de joio e um galho de trigo um do lado do outro, você vai ver que eles são extremamente parecidos, extremamente semelhantes. O que a gente está dizendo? O trigo deixa de ser trigo só porque está em fase de crescimento? Porém, se você tentar arrancar o joio quando o trigo está em fase de crescimento, junto com o joio você leva o trigo. Por quê? Porque apesar do trigo ser trigo, ele é exatamente igual ao joio quando está em fase de... Agora nós precisamos definir alguns pontos. O joio é a semente do inimigo. O trigo é a semente do Senhor da terra. Os servos dizem: nós não podemos deixar o joio crescer com o trigo, vamos arrancar. O Senhor diz: não façam isso. Por quê? Porque nós vamos ter prejuízo. Que prejuízo? Já pensou se vocês, para arrancarem um joio, levarem com ele um trigo? Ah, Senhor, agora isso aqui é coisa minha. Eu tentando convencer o Senhor: ô Senhor, e se eu conseguir limpar a terra toda de joio, e junto com, sei lá, 1000 fachos, 1000 feixes de joio, eu só derrubar um galinho de trigo, nós vamos ter prejuízo assim mesmo. Por quê? Porque 1000 feixes de joio são iguais a nada. Porque joio não produz, joio não frutifica, joio não carrega, joio não tem, joio só ocupa espaço. Agora, acerca do trigo, diz assim o agricultor. Disse assim o próprio Jesus e propõe assim todas as parábolas. Se você semear uma semente de trigo, se ela te devolver pouca, ela te devolve 10. Ele diz assim: 10, 20, 30 e até 60 e até 100 por... Está dizendo o seguinte: a semente do trigo era tão boa
que para ter trigo você só enterra uma, mas ele vai te devolver. Se te devolver pouca, ele te devolve no mínimo 10. Por isso que o agricultor quer semear trigo. Por isso que a vida do homem vale a pena. Agora, não importa o quanto o joio cresça, ele não produz, ele não gera espiga, ele não tem conteúdo. Você nunca parou para pensar por que o trigo é plantado de manhã na parábola, o joio é plantado à noite, mas o texto diz que os dois crescem? Como é que pode se o trigo foi plantado primeiro? Ora, é porque crescer vazio é mais rápido. Como é que ele alcança o status do trigo tão rápido? Porque ele está crescendo vazio. Agora o dia da ceifa vai determinar quem produz. Escute isso aí. Aí o Senhor diz não. Quando o Senhor diz não, a gente como servo tem a impressão de que Deus está querendo preservar o joio. Mas não é que ele está preservando o joio. Ele está tolerando o joio porque a sua prioridade é o trigo. Você precisa entender que quando um trigo estiver em questão, vale a pena tolerar o joio. Você tem que entender que se para perder quem não presta, para perder a semente do mal, se para perder quem não vale nada, a gente tiver que colocar em cash alguém que Deus está investindo, a gente tem que tolerar. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma geração onde todo mundo é líder, onde todo mundo quer resolver tudo, onde todo mundo sabe tudo. Ah, porque se você não falar, eu falo. Ah, porque alguém tem que falar. E quem disse que é você? Tem uma coisa que não mudou. O quê? Ele ainda é o Senhor da terra. E não há vontade, não há zelo, não há serviço que eu como serva queira fazer que venha descumprir o princípio da liderança do Senhor. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que quando Deus diz não, é não. Estou dizendo que quando Deus diz não, a gente tolera. Estou dizendo que quando Deus diz não, a gente aguenta. Ah, mas eu vou ficar ouvindo isso? Vai ouvir isso. Ah, mas eu não vou falar nada? Não vai falar nada. Jesus está dizendo, deixa crescer. Deixa crescer. Aí ele diz, por ocasião então do dia da ceifa, nós vamos cortar os dois. Só que aí o joio vai estar definido como joio. Por quê? A gente quer arrancar joio em fase de crescimento e com isso tende a destruir trigo no caminho. Quando na verdade, para o joio aparecer como joio, você não precisa denunciá-lo. O tempo mostra quem ele é. Segunda coisa que você precisa aprender como serva de Jesus Cristo. Qual? Se eu sou serva de Jesus, se eu trabalho no reino de Deus, se eu sirvo a Deus, eu trabalho para Deus. Amém? Amém? Então o meu compromisso é com a boa semente. Qual é a boa semente? Quem planta o trigo é o servo. Quem deu a semente para o servo? O Senhor. Quem deu a semente para o servo? Então eu trabalho para o? Quem paga meu salário é o meu tempo é do? Desde quando então agora o inimigo planta e eu vou colher o que ele plantou? Eu não trabalho para ele, eu trabalho para o Senhor. Irmã Camila, o que você está dizendo? Tem gente aí que o tempo que deveria estar usando para a obra de Deus está deixando de ser usado para fazer colheita de Satanás. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: quem te sustenta sou eu, quem te paga sou eu, quem te promove sou eu. Irmã Camila, você não está protegendo muito trigo, não? Pensei nisso. E aí Deus falou comigo, não, diga para minha igreja que eu não quero elas preocupadas com o joio, eu quero elas ocupadas com o trigo. Ah, não, eu vou falar bem rasgadão, porque quem já ouviu vai ouvir de novo, e quem não ouviu vai ouvir agora. Você está aqui pensando, por que fulano não veio no encontro? Aí o encontro mal acaba, você vai pro celular, deixa eu ver onde ela estava, deixa eu ver o que está fazendo, deixa eu ver com quem estava. Tu sabe se fulana beijou ciclano, se ciclano é marido de Beltrana? Você está sabendo disso? Está sabendo daquilo? Você ficou sabendo do motim e a rebelião? Aí eu estou criando um dossiê, porque fulana falou isso e fulana falou aquilo, ela disse que não é. Vai ter pega para capar. E o nosso tempo sendo dedicado na madrugada para saber quem entrou aonde fulano falou com o quê, e se tirou foto, aí eu printei, manda para mim, manda inbox, aí porque eu vou mostrar isso, eu vou fazer aquilo. E o Senhor está dizendo, tá aí, usando o tempo de vida que eu te dei, o salário que eu te dou, o fôlego que eu te dou, para cuidar da vida do joio. Sabe o que você podia estar fazendo? Usando esse tempo para visitar órfão, viúva, usando esse tempo para levar assistência social. O que é isso, irmã Camila? Pega na mão de alguém aí com força, vai. Pega na mão, diga isso, aí é com você.
Olha para ela e diz assim: Deus, tá fraco, eu quero ouvir lá fora também. Diga: Deus não quer você preocupada com a vida do joio. Diga: Deus quer você ocupada com o trigo. Vai visitar o trigo, vai orar pelo trigo, vai ajudar o trigo, porque quem dá fruto no reino de Deus é o trigo. Mas ninguém vai falar que ela é joio. Você acha que só você sabe? Ah, não, vou falar. Deus está mandando, eu vou falar. Você está com um negócio te comendo aqui dentro, dizendo: ai, porque um negócio que já vazou, e você sabe que vazou, e você acha que vazando só você sabe? O Senhor está dizendo: tira a tua mão. Tira a tua mão. Isso não é problema. Mas Camila, eu sou profeta. Ótimo, ótimo. O primeiro mando de um profeta é saber que ele só reproduz o que Deus manda. Ou você acha que ser profeta de Deus te deu autonomia para sair por aí falando o que você quer, o que você viu? Deixa eu falar um negócio para você que é de revelação. Você sabia que nem tudo que Deus te mostra é para você contar? Tem coisa que Ele te mostra só para poder demonstrar intimidade, oração, intercessão, confiança. O Senhor está dizendo na parábola: não. O que Ele está ensinando? Para de usar o tempo que eu te dei para cuidar das minhas coisas, para cuidar das coisas que Satanás está plantando. Vocês não trabalham para eles. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. É como se Deus estivesse dizendo: você não trabalha para eles, vocês trabalham para mim. Mas vocês estão pegando o tempo que eu dei para vocês para poder cuidar da vida do joio. Mas sabe qual é o problema? O joio não dá nada hoje, não dará nada amanhã, e continuará a não dando nada depois, porque ele é joio. Agora, o trigo que hoje dá trabalho, amanhã dará resultado. O trigo que hoje parece com joio, vai mostrar com o tempo que não é joio, que ele é isso.